pessoal, hoje nós vamos dar início às nossas aulas do quarto bimestre, tá bom? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que estávamos trabalhando no terceiro bimestre quando encerramos nossas atividades, ok? Então, nós iremos trabalhar aquilo que nós encerramos na última aula que tivemos do conteúdo. Nós falamos sobre monarquia e república. Nós trabalhamos o final da república e o início do chamado império. Então, nessa aula será a primeira parte sobre o Império Romano, tá bom? No nosso livro didático, nós vamos encontrar esse conteúdo na página de número 216 até a 221, tá bom? E esse conteúdo vai ser aplicado nesse quarto bimestre como uma forma de compreendermos o que foi o maior império antigo que nós temos em conhecimento, tá bom? Que é o Império Romano, que vai formar grande parte de toda a cultura europeia, baseada também em culturas gregos. Então, a cultura greco-romana vai ser a estrutura que vai formar o pensamento ocidental, ou seja, o pensamento do Ocidente, que nós consideramos hoje e é nomenclaturado de Europa, tá bom? Então vamos lá. O Império Romano, como eu falei para vocês, ele foi considerado a maior civilização da história ocidental. E essa civilização, ela teve um período muito extenso, que ela durou cerca de 5 séculos, que foi do ano de 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, esse período, ele vai ser um período que vai se caracterizar com um domínio romano sobre uma vasta área, que ela vai abranger diversos continentes e mais. Ela vai trazer uma diversidade cultural que nós vamos ver logo mais, tá bom? Então, sobre o Império Romano, nós temos que lembrar que no final da República, o grande governante da época, Otávio, ele vai se considerar a autoridade máxima da República, vai acabar, ou seja, destituir, finalizar a República e se auto-intitular Imperador de Roma. Então, ele vai dar fim à República no ano 27 a.C. E com isso ele estabelece o seu novo regime de império, que é o novo regime político, aonde ele vai caracterizar-se na condição de um imperador e, mais do que isso, ele vai se intitular Augusto. Lembrando, Augusto não é apenas um nome, mas um título, que é um título de divindade. Então ele vai agora, com esse título de imperador, ele vai também se nomenclaturar divino, ou seja, uma espécie de Deus na Terra. Ele vai começar a ter poder sobre todas as outras instituições. Ele agora vai poder, na condição de imperador, aceitar leis, rejeitar leis. Ele vai poder chamar a Assembleia, destituir a Assembleia. Ele vai poder chamar o Senado, diluir o Senado. Ele vai poder fazer qualquer coisa que ele tiver vontade, porque ele tinha toda essa representatividade e o poder estava sobre suas mãos. Ou seja, nós já podemos perceber que no Império Romano o poder é centralizado na mão do imperador, porque ele constitui toda a autoridade desse tipo de governo, tá bom? Então, com isso, ele vai promover uma série de reformas que vão poder centralizar cada vez mais o poder nas suas mãos. Ele vai novamente redefinir os limites de Roma, ele vai enviar tropas para proteger a fronteira, ele vai distribuir terras para os soldados e também para as tribos da plebe. Ele vai promover uma mudança significativa nas estruturas de Roma. Mais do que isso, ele confiou a administração de províncias para aqueles que nós chamamos de grupos particulares. No caso, os senadores ficaram responsáveis pelas províncias, e ele fomentou a ideia de que necessariamente ele necessitava de pessoas de sua confiança para poder governar essa vasta região.
Então, ele modernizou a cidade de Roma também, ele vai fazer aquedutos, ruas, ele vai aumentar a sua população, que na época tinha 1 milhão de habitantes, ela passa a ter um maior número de populacional, um número muito grande, ou seja, a demografia, ou os índices de habitantes vão aumentar, e com isso ele vai colocar em cada cidade o que nós chamamos de prefeitos, tá bom? É claro, esse período de glória, de esplendor, que nós conhecemos como paz romana, paz com X, tá bom? É o período onde vai acontecer o maior desenvolvimento de Roma. E no ano de 177 vai haver o maior apogeu desse império. É justamente no governo de Trajano. É onde vai haver a maior expansão territorial de Roma. E nós vamos ver, essa imagem aqui é do imperador Otaviano, Otávio Augusto, tá bom? Otaviano Otávio. É uma estátua representando a sua legitimidade como imperador romano. Percebam, existe um anjinho lá do pé dele que representava a sua divindade como imperador, tá bom? E nós vamos ver aqui um mapa da grande área de extensão do Império Romano no segundo século. É justamente aqui, nessas regiões de vermelho, que nós vamos ter a presença do povo, ou seja, do Império Romano na questão da Europa Ocidental. Então você percebe quão vasto ficou esse império. E esse império atinge esses limites justamente, como eu falei para vocês, no governo de Trajano, nisso no ano de 177, tá bom? Então, afinal, o que era o Império Romano? Bom, o Império Romano ele atinge sua extensão máxima, tendo 60 milhões de habitantes, tendo essa vasta população, e ele começa a se expandir e alcança 3 territórios continentais, ou seja, 3 continentes. Ele tem a Europa, ele tem a África e tem a Ásia. Então, ele faz parte desse vasto império, dessa vasta área, e ele vai ter uma possibilidade de desenvolver as suas estratégias. Mais do que isso, o Império Romano também ele vai ter uma grande diversidade cultural e religiosa. Nós vamos ter por algum momento a adoração a diversos deuses, até se constituir o cristianismo como a principal religião do Império. Mas antes disso, o Império Romano ele é politeísta, tem a adoração ao imperador, tem o culto ao imperador. Então, temos várias questões que são relacionadas. Fora a cultura, que ele vai ser banhado por culturas daqueles que vinham de fora e habitavam dentro de si, então, dentro do seu território. Então, o Império Romano também vai absorver essas outras culturas que vão acabar participando da sua formação, tá? Por exemplo, a diversidade de grupos sociais, como os itálios, estrangeiros. Nós vamos ter também uma abertura relacionada aos escravos, que são escravos que vão vir e trazer também sua questão cultural. Nas cidades do imperador romano também ele vai fazer a sua execução de autoridade e exercer a autoridade, também uma outra forma do que o Império Romano ele ele vai fazer essas questões de cobrança de impostos, a paz. Então, o imperador vai ser a pessoa ou a figura central desse governo, tá bom? E ele não é apenas um sistema político, era também uma identidade. A questão do Império Romano, ele se identificava como uma identidade de um grupo e de uma civilização poderosa, porque ser romano significava ser habitante de Roma. E quem eram os romanos em si? Os romanos eram todos aqueles que eram nascidos em Roma e que faziam parte, e que eram livres, nascidos em Roma e que faziam parte do grupo dos livres, não eram escravos, diferente do que era na cultura grega. Você percebe? Você lembra na cultura grega? O que era o cidadão grego? Era aqueles que eram nascidos de pai e mãe gregas. Então, ele tinha que ter uma filiação grega, ter o pai e a mãe como cidadãos gregos. Já no Império Romano não, bastava você nascer no Império, ou seja, dentro dos muros da cidade, e você, sendo livre, você seria considerado um cidadão romano, ok? Então, com isso também, nós podemos falar um pouco sobre a questão que o Império também ele tinha uma língua própria.
O latim era a língua própria desse império, e isso possibilitou formar uma unidade imperial, porque tendo uma língua comum, tendo uma cultura bem estabelecida, eles começam a formar uma unidade territorial e cultural que caracteriza esse império, tá bom? Então nós vamos ver que quem vai trabalhar com a principal literatura, que vai fazer essa unificação, são os textos de Virgílio. Virgílio vai ser o autor principal, vai ser o personagem da literatura, ou seja, o escritor literário, que vai ser a principal referência para o Império Romano, tá bom? Outra coisa, a questão da escola, as elites das províncias, elas tinham todo o domínio, ou seja, os romanos, eles aprendiam a escrever o latim, nem que sejam somente os que eram responsáveis, ou seja, os que tinham mais dinheiro, condições, mas já existia uma estrutura escolar que dava oportunidade e uma continuidade à ideia de cultura romana, tá bom? Então, com isso, nós vamos ver que Roma ela começa a se caracterizar como um pomposo, ou seja, um império gigantesco e glorioso, tá bom? Então, a base do Império Romano, nós vamos ter, as principais bases dele, nós vamos ter as questões relacionadas às alianças entre a que nós chamamos elites provinciais e as forças do exército. 300 homens eram feitos com uma chamada guarda pretoriana. O que seria isso, professor? A guarda pretoriana é a guarda particular do imperador. Esses homens, eles eram aqueles ex-grandes guerrilheiros, aqueles grandes soldados que participaram de batalhas, os grandes generais, e era uma guarda extremamente rica e poderosa. E o império, ele é basicamente formado pela ideia de um exército forte que vai proteger o imperador e, mais do que isso, vai dar-lhe o nome de imperador, porque o título de imperador era repassado por essa guarda. Não era o Senado, como fazia na escolha de um novo representante da República. Não era como na monarquia, que se fazia uma eleição entre as plebes, entre as tribos, para poder eleger um governante monarca. Não. Aqui agora, quem vai dar o poder ao imperador e vai declarar ao imperador é a guarda pretoriana, tá bom? Então, o apoio das elites provinciais garantia a ordem da chamada ordem pública, ou seja, mantinha as ordens da cidade bem estabelecida, e ela ainda fazia a cobrança de impostos. Primeira parte relacionada a essa nova forma de governo. A segunda, o exército protegia também as fronteiras, não o exército da guarda pretoriana, mas o exército bem estruturado, que lembre que na época da República o exército passa a ser assalariado, tá bom? Agora o exército ganha dinheiro para trabalhar. Então, com isso, gera-se o que nós chamamos de estabilidade no Império, onde o Império Romano ele vai, durante 2 séculos, permanecer no que nós chamamos de crescimento e expansão, e principalmente a expansão comercial, como nós vamos ver aqui no mapa. O Império Romano ele consegue estabelecer a sua economia em uma vasta área. Ele vai fazer desde a produção do vinho, a questão do gado, a questão relacionada à distribuição de animais. Então, tudo isso vai fazer a economia de Roma, durante o seu período de império, crescer enormemente. E aí nós vamos chamar o período que nós conhecemos como Paz Romana, que é o período onde o Império de Roma vai ter o seu apogeu e vai crescer de forma grandiosa, ok? Então, gente, a nossa primeira aula foi para tentar trazer a ideia desse Império Romano e como ele se formou ao longo do seu início, até o século II depois de Cristo, tá bom? E falar um pouquinho dessa formação de uma nova cultura, de uma nova ideia de política e de formação econômica desse império, tá bom? Para essa aula, nós vamos deixar os exercícios que se encontram na página 233 e 234, da questão de número 1 à questão de número 4, tá bom? Então, gente, um abraço, até a próxima!